Você se lembra daquele tempo em que um pedaço de fruta, docinho e suculento, era a alegria do dia? Pois é, para muitos de nós que já passamos dos 60 ou até um pouco antes, essa simples alegria pode ter se transformado em uma preocupação. Não é verdade? De repente, a gente começa a ouvir falar de açúcar, de diabetes, da necessidade de controlar a glicose. E frutas que antes eram inocentes passam a ser vistas como vilãs. É uma realidade dolorosa para muitos a proibição de comer aquilo que nos dá prazer. O medo de cada garfada. A sensação de que a doçura da vida está sendo roubada por uma preocupação constante com a saúde. A gente se pergunta, será que nunca mais vou poder saborear algo doce sem culpa? Será que estou fadado a uma dieta sem graça e sem cor? Pois eu tenho uma verdade surpreendente para compartilhar com você hoje. E se eu dissesse que não só você pode comer frutas doces, como algumas delas são suas grandes aliadas para ajudar a controlar o açúcar no sangue de forma natural? Sim, você ouviu certo. Aquele medo do açúcar escondido nas frutas, que nos faz evitar até mesmo uma simples maçã, pode estar te privando de aliados poderosos para a sua saúde. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de 5 frutas deliciosas e doces que, acredite, podem ajudar a manter seus níveis de açúcar no sangue sob controle, além de trazer uma série de outros benefícios para a sua saúde. Prepare-se para mudar sua perspectiva sobre a alimentação e redescobrir o prazer de comer sem culpa. Assista até o final para algo que vai te surpreender de verdade. Vamos começar com o primeiro desses tesouros naturais. Um grupo de frutinhas pequenas, vibrantes e cheias de vida, que muitas vezes são injustamente temidas por sua doçura, mas que são verdadeiras campeãs na regulação do açúcar no sangue, as frutas vermelhas. Estou falando de morangos, mirtilos, framboesas. A variedade é um convite aos sentidos. À primeira vista, pode parecer contraintuitivo, afinal, são tão saborosas e docinhas, mas o segredo delas está na sua composição. Diferente de outros alimentos doces que causam picos rápidos de glicose, as frutas vermelhas são repletas de fibras. Pense na fibra como um guardião silencioso no seu intestino. Ela atua como uma esponja, desacelerando a absorção do açúcar na corrente sanguínea. Isso significa que o açúcar que você ingere através dessas frutas é liberado de forma mais gradual e constante, evitando aqueles altos e baixos que tanto prejudicam o corpo, especialmente para quem se preocupa com a diabetes. Imagine, por exemplo, a vovó Alice, que sempre teve um amor por doces, mas que depois de um diagnóstico de pré-diabetes, sentia-se privada de qualquer indulgência. Ela vivia com medo de cada doce, até que descobriu o poder dos mirtilos. Ela começou a adicionar um punhado de mirtilos frescos ao seu iogurte natural no café da manhã. A doçura era suficiente para satisfazer sua vontade, e a fibra e os antioxidantes presentes nos mirtilos a faziam se sentir mais saciada e cheia de energia, sem a temida subida do açúcar. Com o tempo, ela notou que seus exames de glicose estavam mais estáveis e, o mais importante, ela redescobriu o prazer de uma alimentação variada e saborosa, sem o peso da culpa. Morangos frescos, então, são uma maravilha à parte, ricos em vitamina C e também em fibras. Eles são perfeitos para um lanche da tarde ou como parte de uma sobremesa leve. Que tal alguns morangos picados com um pouco de canela? A canela, por si só, já é conhecida por seus benefícios na regulação da glicose. Então essa combinação se torna um duo poderoso. Outro ponto importante sobre as frutas vermelhas é a riqueza em antioxidantes, como as antocianinas. Essas substâncias são responsáveis pela cor vibrante dessas frutas e desempenham um papel crucial
na proteção das células do corpo contra danos, incluindo aqueles causados por níveis elevados de açúcar no sangue. Elas podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, o que é fundamental para um bom controle da glicose. Pense no seu corpo como uma orquestra, e a insulina é o maestro que ajuda o açúcar a entrar nas células para ser usado como energia. Quando a insulina não funciona bem, o açúcar fica preso na corrente sanguínea. Os antioxidantes das frutas vermelhas ajudam o maestro a fazer seu trabalho de forma mais eficiente. Então, incluir um punhado de frutas vermelhas na sua dieta diária não é apenas um deleite para o paladar. É um investimento na sua saúde a longo prazo. Pode ser no seu mingau de aveia pela manhã, misturado em uma salada para um toque agridoce, ou simplesmente puro, como um lanche nutritivo. A chave é a moderação e a consistência. Comece com pequenas porções e observe como seu corpo reage. Você se surpreenderá com a liberdade e o bem-estar que essas frutinhas podem trazer. Agora, vamos para outra fruta maravilhosa que muitas vezes é mal compreendida e até evitada por quem busca controlar o açúcar no sangue, mas que é uma verdadeira aliada à maçã. Sim, a boa e velha maçã. Muitas pessoas se preocupam com o açúcar natural da maçã, mas elas esquecem de um componente fundamental que anula essa preocupação: a pectina. A pectina é um tipo de fibra solúvel que, ao ser digerida, forma um gel no intestino. Esse gel retarda o esvaziamento gástrico e, consequentemente, a absorção de açúcares. Isso significa que, ao comer uma maçã, o açúcar presente nela é liberado na sua corrente sanguínea de forma muito mais lenta e controlada do que se você bebesse, por exemplo, um suco de maçã industrializado, onde a fibra é removida. É como se a pectina criasse uma barreira protetora que impede o açúcar de inundar seu sistema de uma vez só. Pense no Sr. José, que sempre teve uma queda por um docinho depois do almoço. Ele sabia que não era o ideal para sua glicose, mas a vontade era mais forte. Um dia, por sugestão de um amigo, ele decidiu trocar a sobremesa por uma maçã inteira, com casca e tudo. No começo, achou estranho, mas depois de algumas semanas, ele notou algo incrível além de se sentir mais saciado e não ter mais aquela vontade incontrolável de comer doces logo após a refeição. Seus níveis de açúcar no sangue estavam mais estáveis nas medições. A fibra da maçã o ajudava a se sentir satisfeito por mais tempo, evitando beliscos desnecessários e picos de glicose. E o melhor de tudo, ele voltava a sentir o prazer de um sabor doce e natural. Para quem se preocupa com a saúde intestinal, a maçã é um bônus extra, pois a fibra também alimenta as bactérias boas do seu intestino, promovendo uma digestão mais saudável. E uma digestão eficiente é fundamental para o bem-estar geral, incluindo a forma como seu corpo processa os açúcares. É importante ressaltar que, para aproveitar ao máximo os benefícios da maçã para o controle do açúcar no sangue, ela deve ser consumida inteira, com a casca. A maior parte da pectina e de outros nutrientes importantes está justamente na casca. Cortar a maçã em pedaços e polvilhar um pouco de canela por cima pode ser uma forma deliciosa e aromática de incluí-la no seu dia a dia. A canela, como já mencionei, tem suas próprias propriedades que auxiliam na sensibilidade à insulina, criando uma sinergia perfeita com a maçã. Então, da próxima vez que você pensar em um lanche saudável ou uma sobremesa leve que não vai comprometer sua glicose, estenda a mão para uma maçã. Ela não é apenas uma fruta saborosa, é uma ferramenta poderosa para a sua saúde metabólica. Lembre-se, o segredo não é eliminar o doce da sua vida, mas sim escolher as fontes certas de doçura que trabalham a seu favor.
Continuando nossa jornada pelos sabores que curam, vamos falar de uma fruta que é a prima da maçã, igualmente versátil e com benefícios notáveis para quem busca controlar o açúcar no sangue, a pera. Assim como a maçã. A pera é rica em fibras, especialmente pectina, que desempenha um papel crucial na desaceleração da absorção de açúcar na corrente sanguínea. Imagine a pera como um pequeno pacote de saúde, onde a doçura vem embalada com uma quantidade generosa de fibra, garantindo que o açúcar natural da fruta seja liberado de forma lenta e constante. Isso evita os picos bruscos de glicose que são tão prejudiciais, especialmente para quem já convive com a diabetes ou a pré-diabetes. A dona Cida, por exemplo, sempre foi fã de frutas, mas com o tempo desenvolveu uma certa resistência à insulina. Ela sentia-se cansada e com a glicose oscilando, por sugestão de sua nutricionista. Ela começou a incluir uma pera no lanche da manhã. Ela adorava a textura suculenta e a doçura suave. O que ela notou, e que a surpreendeu, foi que a pera a mantinha saciada por mais tempo, evitando que ela beliscasse doces industrializados que só pioravam sua condição. Além disso, a fibra da pera ajudou a melhorar seu trânsito intestinal, um benefício muitas vezes esquecido, mas crucial para o bem-estar geral. Pessoas que sofrem de constipação frequentemente têm um sistema digestivo que não funciona tão bem na regulação do açúcar. Uma pera inteira, com casca, é um excelente snack que sacia e nutre, sem comprometer seus níveis de açúcar. Ela pode ser consumida in natura, cortada em saladas para um toque agridoce, ou até assada com um pouco de canela para uma sobremesa quente e aconchegante. A pera é um exemplo perfeito de como a natureza nos oferece alimentos deliciosos, que são ao mesmo tempo medicinais. E que tal falarmos de algo cítrico, vibrante e cheio de vida que, surpreendentemente, também se encaixa perfeitamente na nossa lista de frutas doces que ajudam a controlar o açúcar no sangue. Estou falando da laranja. Sim, a laranja. Muitas vezes, a laranja é vista com desconfiança por ser doce e suculenta. Mas o grande erro que as pessoas cometem é consumir seu suco em vez da fruta inteira. Quando você espreme uma laranja para fazer um suco, você remove a maior parte da fibra, que é justamente o que ajuda a moderar a absorção do açúcar. O suco de laranja, sem a fibra, pode causar um pico rápido de glicose, mas a laranja inteira. Essa é uma história completamente diferente. A laranja, quando consumida com seus gomos e a parte branca que os envolve o bagaço, é uma excelente fonte de fibra solúvel e insolúvel. Essa fibra age como um amortecedor, liberando o açúcar lentamente na sua corrente sanguínea. Além disso, a laranja é um tesouro de vitamina C, que é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório, essencial para a saúde geral e para ajudar a combater os danos causados pelo excesso de açúcar no sangue. O Sr. Miguel, que adora um café da manhã reforçado, costumava beber um copo de suco de laranja todos os dias. Quando ele descobriu que a laranja inteira era mais benéfica, ele decidiu experimentar. No lugar do suco, ele passou a descascar e comer uma laranja inteira. Ele notou que se sentia mais saciado e com uma energia mais estável ao longo da manhã, sem aquela queda que sentia após o suco. Ele até começou a adicionar gomos de laranja em suas saladas, adicionando um toque de frescor e uma dose extra de fibra e nutrientes. A laranja também contribui para a hidratação do corpo, o que é fundamental para o funcionamento de todas as células, incluindo aquelas que processam o açúcar. Então, se você gosta de laranja, não se prive dela. Apenas certifique-se de comê-la inteira, aproveitando todo o seu potencial nutritivo e fibroso.
Ela é uma prova de que nem todo doce é um inimigo, desde que venha na embalagem certa da natureza. E para fechar a nossa lista de frutas incríveis, temos uma joia pequena, mas poderosa, que muitas vezes é associada a sobremesas requintadas, mas que é uma aliada valiosa para o controle do açúcar no sangue e para a saúde em geral, a cereja. As cerejas, especialmente as mais escuras e azedinhas, são verdadeiras campeãs em fitonutrientes, principalmente as antocianinas, as mesmas substâncias poderosas que encontramos nas frutas vermelhas. Esses pigmentos naturais não só dão a cor vibrante às cerejas, mas também possuem fortes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, para quem se preocupa com a glicose. Isso é fantástico, pois a inflamação crônica e o estresse oxidativo são fatores que podem piorar a resistência à insulina e as complicações do diabetes. As antocianinas podem ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina e a reduzir a absorção de glicose no intestino. A Dona Lúcia, por exemplo, sofria de dores nas articulações, algo comum para muitos de nós com o avançar da idade. E também se preocupava com seus níveis de açúcar. Ela ouviu falar dos benefícios das cerejas e começou a adicionar um pequeno punhado de cerejas frescas quando na estação ou cerejas congeladas ao seu iogurte natural antes de dormir. Ela notou não apenas uma melhora nas suas dores articulares, mas também uma sensação de bem-estar geral e, para sua surpresa e alegria, seus exames de glicose começaram a mostrar resultados mais consistentes. Além disso, as cerejas têm um índice glicêmico relativamente baixo, o que significa que elas não causam um aumento rápido nos níveis de açúcar no sangue. Elas são um lanche perfeito, um toque especial em saladas de frutas, ou até mesmo um ingrediente para uma geleia caseira sem açúcar adicionado. Uma porção moderada de cerejas frescas é uma maneira deliciosa e saudável de satisfazer aquela vontade de um doce, sem os efeitos negativos na sua glicose, seja fresca ou congelada. Incorporar cerejas na sua alimentação é um passo saboroso em direção a um controle de açúcar mais eficiente e uma vida mais plena e com menos dores. É mais uma prova de que a natureza nos oferece soluções deliciosas para os nossos desafios de saúde. Viu só como a natureza nos presenteia com verdadeiros tesouros? Nós falamos sobre as poderosas frutas vermelhas, como morangos e mirtilos, com suas fibras e antioxidantes que regulam a absorção do açúcar. Exploramos a humilde, mas poderosa maçã, um verdadeiro escudo de pectina contra picos de glicose. Mergulhamos na suculenta pera, outra campeã de fibras, que promove uma liberação lenta de açúcar e ainda auxilia a digestão. Redescobrimos a laranja, não no suco, mas na fruta inteira, cheia de fibra e vitamina C para manter a glicose em xeque. E, por fim, nos deliciamos com as cerejas, pequenas joias cheias de antocianinas que combatem a inflamação e melhoram a sensibilidade à insulina. Perceba que a chave não é ter medo do doce, mas sim escolher o doce certo, aquele que vem da terra e que nutre o seu corpo. Em vez de prejudicá-lo, lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na sua saúde e felicidade. Não se trata de privação, mas de escolhas inteligentes. Comece hoje mesmo a incluir essas frutas na sua rotina, experimentando, observando como seu corpo responde e redescobrindo o prazer de uma alimentação saborosa e saudável. Sua jornada para um controle de açúcar natural e uma vida mais plena começa com cada escolha consciente. Eu adoraria saber qual dessas frutas você mais gosta ou qual você vai tentar incluir na sua dieta primeiro. Compartilhe suas experiências e dúvidas nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas a dar o primeiro passo
em direção a uma vida mais saudável e doce. Se você achou este vídeo útil e se sentiu encorajado por essas informações, por favor, deixe seu gostei e inscreva-se no canal ao fazer isso. Você nos ajuda a continuar criando conteúdo valioso que apoia você e muitas outras pessoas a viverem melhor em todas as idades. E mais importante, você garante que não vai perder os próximos vídeos, repletos de dicas e segredos para uma vida longa, saudável e feliz. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Viva sua melhor vida em todas as idades.